Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal. Eu acho que podemos começar, né, Ariane? Vamos lá? Vamos, eu estou vendo a nossa lista aqui, está crescendo. Acredito que vai crescer ainda mais aí, de acordo com o andamento da nossa apresentação. Ah, Bom, excelente. enfim, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Está aqui eu, o Orione Chaves, junto do Rafael Soares. Vamos falar um pouquinho dessa tão esperada novidade aí no time de faturamento, que é a automação. E esperamos que todos vocês possam aproveitar bastante aí e sair daqui munidos com bastante conhecimento e poder divulgar aí nas suas empresas, né, com seus colegas. Sabemos que aqui não tem só clientes, né, tem parceiros e também tem os nossos colegas também de empresa. Aproveitem bastante. No final a gente vai ter um espaço para tirar dúvidas, né? Aproveitem o Q&A, como dito, tá? Algum recado inicial, Rafa? E lembrando que tudo que a gente apresentar aqui já vai estar disponível no lançamento da versão. Tudo que for apresentado aqui, você já vai poder estar baixando a versão atualizada e utilizando para agilizar a sua operação no dia a dia e tomar proveito disso, tá bom, gente? Show de bola. Bom, vamos lá então. Nossa apresentação hoje, né, nada mais nada menos, é sobre uma nova funcionalidade dentro do time de faturamento, tá? E vem com um título muito instigante. Automatiza seu faturamento com a Lean Mentor e ganhe mais eficiência e agilidade nos processos, tá? Como isso será feito, vamos conseguir apresentar para vocês aí hoje. Bom, nossa jornada de apresentação, tá? Vamos fazer um breve apresentação do nosso time aqui da Squad de Faturamento da área de negócio, né? Vamos passar pelo processo de introdução, como será ali os primeiros passos com essa jornada, benefícios, né? Dicas importantes e vamos passar também no processo de automação e configuração, demonstrando ali de forma simples, né? E bastante simples de poder fazer as parametrizações, tá? E no final a gente vai ter um espaço para dúvidas aí, para a gente poder dar conclusão de todos esses assuntos. Ok. Então, dando início aqui à nossa apresentação, estamos aqui hoje, né, excepcionalmente, e agradeço a sua participação, tá, Rafael? Para a gente poder falar um pouco sobre esse processo de automação. Com o nosso Product Manager, né, da equipe comercial que engloba o faturamento, o pedido de vendas e o compras. Então, pode se apresentar, Rafael. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Soares. Hoje eu sou PM da equipe comercial. Eu estou na TOTS há 13 anos. Eu já passei por diversos setores aqui da área de produto. Eu comecei como analista de teste, desenvolvedor. Fui PO por bastante tempo da equipe de vendas. E hoje eu estou nessa posição aqui liderando os times core aqui do produto do Intor, tá? Espero que vocês gostem aí dessa apresentação. E vamos lá. Show de bola. Modo singelo de dizer, né? Praticamente, os produtos core aí o Rafael domina bastante, né? E hoje ele tem representado aí como Product Manager, né? Nos eventos e trazendo bastante novidade para todos os clientes, né? Que utilizam a Lean Intor aí, principalmente as integrações aí de faturamento, pedido de venda e compras. Bom, para quem ainda não me conhece, sou Orione Chaves, estou como eh, Product Owner, né, aqui no time de faturamento, recém-chegado, né, mas dentro da Intor, eu já tenho uma jornada também de 13 anos. A minha jornada começou lá no time de Helpdesk. Na época ainda era vinculado ao time de serviço e implantação, então era um desafio muito grande, mas era muito bom estar perto com os clientes ali. Recentemente eu tive aí passagens pelo time do financeiro, já no time de P&D, né, no time de produto, passando por financeiro e controladoria, tá? E atualmente, como disse, estou aí no time de faturamento, conectando clientes, processo e inovação e trazendo essas novidades aí para vocês. Espero que vocês gostem, ok? Vamos lá, vamos para o que importa então, né?
Primeiros passos para a automação. A tão esperada automação que a gente já conhece e já visualizou em algumas apresentações, algumas reuniões com clientes, alguns já visualizaram essa telinha aí no status que já está, né, para configuração, mas vamos reforçar aqui toda essa VPN aqui, ativou do nada. Voltamos aqui. Então, concluindo, essa tela já não é novidade, mas tem algumas novidades para o processo de automação, tá? E o que que essa automação tem como benefício para a gente? Principalmente agilidade nos processos, confiabilidade e redução de erros, controle e rastreabilidade, integração com rotinas e gatilhos, tá? E aí a gente vai falar e demonstrar um pouco mais sobre o que são esses gatilhos, tá? E não nada mais nada menos que maior produtividade, porque não tem como falar de automação se não falar de produtividade. É um ganho excepcional aí dentro das empresas, não é mesmo, Rafael? Isso. E exemplificando como a gente pode trabalhar com isso, gente, sendo mais claro, é a possibilidade de faturar notas sem um faturista clicando no botão na rotina 1452 hoje. E o que que a gente quer entregar com isso? De forma configurável. Por exemplo, eu quero que todas as minhas notas que foram vendidas pelo e-commerce, a partir que, o, que a conferência foi feita, que ela seja faturada de forma automática e emitido DANF e tudo seja feito de forma automática para eu não precisar de uma intervenção manual. Eu consigo fazer isso, tanto em uma operação específica quanto na operação inteira. E a gente consegue fazer alguns níveis de quebra, por exemplo, isso vai funcionar para mim só na minha filial 1, na minha filial 2 eu quero que o processo seja totalmente manual. E a gente também criou algumas agilidades nessa rotina, que a gente vai mostrar mais adiante, mas o objetivo é isso mesmo, de fato trazer agilidade ali para o processo, Ariane. Isso mesmo. É muito importante esses cases, porque além de ter toda a possibilidade de uma parametrização ser por filial, você tem os níveis de gatilho. Você tem toda a possibilidade de parametrizações entre diferenciamento para que não seja também uma coisa estática para tudo. Então, você vai ter aí dentro da sua empresa quais são os caminhos necessários que vocês podem configurar para que seja aí uma automação de faturamento viável, ok? E com isso, não implicitamente, né, e digamos assim, de cara. Mas a automação ela vem com o modo TV. É uma é uma janela, tá? Digamos, é uma janela de acompanhamento dos status de cada faturamento, onde você vai poder acompanhar por pedido ou por carga qual o status de cada faturamento na fila, né, através desse modo TV. Tá? Então, a tela de modo TV oferece uma visualização clara e em tempo real do faturamento, permitindo com que a equipe acompanhe de forma prática o andamento das operações. Essa gestão à vista traz mais transparência, facilita a tomada de decisão e promove maior alinhamento entre os times. Exemplos: todo mundo aí, por algum motivo, tem as rejeições Cefaz ou local, né? Se o faturamento, por algum motivo, ele gargala ali no carregamento de um carregamento que você já precisa de prontidão, ter uma agilidade já para esse momento, você já tem a visualização de uma tela que você pode colocar em uma televisão para acompanhar o status dela e já saber se ela está disponível ou não já para fazer todo o procedimento posteriormente a isso, né? Quais são os ganhos e benefícios? Visão em tempo real do faturamento, identificação rápida dos atrasos ou falhas, maior alinhamento e colaboração entre as equipes, transparência nos resultados, tá, das operações e tomada de decisão mais ágil e assertiva. É complementar? Isso. E aí vamos tentar trazer um exemplo prático de como que a gente pode usar esse modo TV. É, Imagina que eu estou usando o meu processo totalmente automatizado de faturamento. É, o que que eu vou precisar ficar de olho? Eu vou precisar ficar de olho apenas nas rejeições. O resto, o que que é o esperado aqui? No começo do dia, todas as minhas cargas a faturar estão na primeira aba, que é cargas em aberto, e no final do dia tem que estar tudo concluído.
como eu não vou ter alguém ali clicando e olhando item a item, pode ser que uma nota em específico tenha alguma rejeição. E nesse caso, a gente tem que ter a visibilidade de quando ela deu problema. E o objetivo desse painel é esse: dar uma visibilidade clara e rápida para quem está usando. Modo de usar isso, por exemplo, eu posso colocar uma televisão lá no meu galpão para todo mundo ficar vendo como é que está o status ali do meu faturamento. Se eu colocar, por exemplo, um gatilho por conclusão do WMS, então o próprio meu próprio time de WMS vai ver a sua performance. Ele vai ver ali, ó, quantas cargas eu tenho que fazer nessa noite e quantas eu já concluí. E a cada carga que o WMS for sendo concluído, essa nota vai sendo faturada e o status disso vai andando de forma automática, por exemplo. E, e a aplicação aqui pode ser adequada baseado na sua operação, por exemplo, também. Show de bola, Rafael. Inclusive, vou agradecer aqui, eu sempre agradeço quem faz a primeira pergunta, eu vou agradecer aqui ao Eric César. Ele não precisa pedir desculpa, né? Ele escreveu aqui, ó, desculpa a pergunta, mas de qual rotina seria essa tela? Tá? Você quer explicar, Rafael, como é que funciona essa tela? Opa, vamos lá. Essa tela aqui é da rotina 1430, tá? Ela já está lançada, só que ela ainda não tem a funcionalidade nem de modo TV, nem de faturamento automático. Então, na versão 37, para quem baixar ela na versão 37, vai ter essas funcionalidades adicionais, tá bom? Para quem não conhece, a rotina 1430 é uma rotina que a gente quer que venha para somar nas operações de todo mundo, mas para substituir as operações de faturamento. Por exemplo, a gente tem a rotina 1406, 1402, 1432, 4106 e infinitas rotinas aí de faturamento no Intor. A gente trouxe a 1430 para substituir todas essas rotinas. Ela vai cuidar de toda a operação de faturamento que você tem. E no futuro, não só faturamento, ela vai cuidar de cancelamento, transferências, devolução, para que seja o ponto único ali da operação de faturamento, que ela vai ser o cockpit dos faturistas, tá? Ó, boa, Rafa, obrigado por complementar. É, Temos algumas perguntas aqui já relacionadas à funcionalidade da 1430 com as demais rotinas que atuam, que estão disponíveis hoje. Exemplo, 1430, 1402, 1406, 1432, tá? É, Esse é o Gibson que trouxe a pergunta. Obrigado, Gibson, pela pergunta. Não interfere, tá? Até o momento, a 1430 ela vem complementar e trazer essa nova funcionalidade para dentro do escopo de faturamento, tá? Entregamos a parte de faturamento por pedido, por carga. Estamos trazendo na versão 37 o processo de automação, ok? Enquanto a gente aborda as funcionalidades que as outras rotinas têm, elas ainda seguem paralelas, tá? Então, se eu utilizar 1430, hoje eu já posso abandonar 1402, 1406, 1432, tudo bem? Mas as rotinas ainda existirão. Já existe uma mensagem de atualização não, existe uma mensagem nessas rotinas, né? Que com o avanço das funcionalidades na 1430, futuramente elas não vão ter mais evoluções ou suporte, tá bom? Todo o atendimento será através da 1430. Isso. Mas por enquanto a gente vai ter, tá? Gente, eu tô vendo que tem umas perguntas aqui que a gente vai responder no decorrer da apresentação. Acho que a gente pode responder as perguntas todas ao final. O que que você acha, Orione? Show de bola. Porque algumas coisas aqui a gente vai estar respondendo logo mais, tá bom? Vamos lá, então, dando seguimento. Bom, disponibilidade, né? Que inclusive acredito que a gente já antecipou algumas coisas, né? Disponibilidade da funcionalidade. Onde será disponibilizada, Rafael? Como vai ser esse processo? Vamos lá. A rotina 1430 é uma rotina nova do Intor. Basicamente, quem baixa ela para a versão 37 vai ter essa funcionalidade agregada a ela. E quem quiser trabalhar com processo de faturamento automático, é, a gente nós construímos junto com o nosso time de engenharia um agente que automatiza processos. O que que é esse agente que automatiza processos? E no futuro isso vai refletir no Intor inteiro, tá bom? Que é o quê? É um agente que fica executando uma função de tempos em tempos. Para quem usa o Intor há muito tempo, conhece o Intor, ele tem um problema que é o quê? Alguns processos que são executados de tempo em tempo precisam de uma rotina aberta. Isso é muito ruim. Por exemplo, a 2596, a importação de XML lá do compras, o,
A552, isso exige uma rotina que fica aberta ali para ela ficar executando um processo de tempos em tempos. Esse agente, ele vai substituir essa necessidade de ter uma rotina aberta. E no futuro, isso vai ser espalhado para todas as rotinas que têm essa necessidade, tá bom? Então, esse agente é um agente que é instalado, pode ser instalado no seu servidor, ele não consome muito recurso, tá bom? E aí ele procurando de tempos em tempos, no caso, a gente configurou isso para rodar de minuto em minuto. É, se Oh, perdão, gente, meu telefone tocou aqui. Ela fica rodando de tempos em tempos. Se tem alguma carga ou pedido que atendeu aquela condição. Se caso tenha atendido, ele executa. E vai ser um instalador normal que vai ser baixado do CCW e instalado, tá bom? Show de bola. E lembrando, a partir do versionamento, então, tudo vai estar lá na central de controle do Intor, né, o CCW, vai estar disponíveis aí para fazer os devidos download e atualização. E por lá tem toda a gestão de dependência. Então, muito importante aí estarem bem atualizados, né? Sabendo a versão 37 com muitas novidades, é, muita coisa aí vai acontecer aí, com certeza, com muitas novidades aí durante todo o Intor. Bom, e aqui a gente já começa demonstrando um pouco do passo a passo, né, os principais gatilhos que para automatizar o seu faturamento, ok? Temos a parte aqui de configuração e parametrização, tá? É, essa opção de configuração está apenas na versão 37, então muito importante essa observação, tá? Que é nos três pontinhos aqui em cima, vem essa parte de configuração, tá? Para que a gente possa dar os primeiros passos iniciais para a configuração da ativação, né, da automatização do seu faturamento e a configuração dos possíveis gatilhos, tá? E aí tem algumas variâncias que a gente vai demonstrar aqui, cases, para a gente poder mostrar para vocês como são alguns cenários que vocês podem seguir, ok? Então, no topo da rotina vai ter a opção lá de configuração, logo depois tem a opção de configuração de rotina, onde você vai poder, né, realizar a edição e manutenção ali de todo o processo da automação. Logo em seguida já vem as filiais que você tem cadastrado aí para poder fazer as ativações de forma, né, por filial, igual falamos logo no início, né? Já é um ganho, né, você poder trabalhar de forma diferente, quem tem muitas filiais, né? Talvez o CD está vinculado mais a uma filial específica, então não são todas que vão trabalhar com automações iguais. Então a gente já tem esse ganho, esse benefício aqui já no processo de configuração, além de ser simples, é, né, uma tela clean aí, na minha visão, né? Eu que sou bastante chato com isso, mas essa tela clean aqui já tem um ganho bastante positivo, né? Para quem chegar na 1430 aí e precisar configurar esse processo. Logo em seguida já tem a tela de parametrização, conforme a necessidade, tá? Então, tem a atividade para você ativar a automação por pedido, por carga, tem um gatilho para etapa inicial de pedido, tem gatilho por origem de pedido, tá? Tem como gerenciar gatilho por SCA, né? Tem aqui a opção de ativar ou não, e por carga também tem gatilhos aqui para a gente poder identificar, e a gente também vai mostrar aí logo mais aí com a tela funcionando aqui no momento. Algum complemento, Rafa? Eu acho que a gente vai mostrar um pouco a tela funcionando mais adiante, mas o importante é o quê? Que a gente quis dar facilidade e flexibilidade na configuração. Por exemplo, eu posso automatizar só meu faturamento por carga, eu quero que o meu pedido seja manual, ou vice-versa, e por gatilhos diferentes, baseado na modalidade de faturamento, que aí a gente consegue adequar a cada operação essa configuração. Outro ponto legal que não está dando para ver agora, mas a gente vai mostrar mais à frente também, a gente consegue configurar valores padrão para cada filial. Por exemplo, essa filial aqui eu quero que minha cobrança do Banco do Brasil seja padrão. Na minha filial 2 eu quero que seja do Bradesco, e assim por diante. O que tiver como padrão, a gente vai descer ela para as vendas, desde que não tenha nada informado ali na venda. Então,
A gente tentou pensar ali na maior abrangência de cenários para atender a maior quantidade possível de clientes, tá? Show de bola. É bem essa aqui, essa tela é bem para frisar isso, tá? A praticidade e facilidade de toda a configuração que você tem disponível, tá? Para ativar esse processo de automação aí, de acordo com as atualizações necessárias, de cada empresa, né? Então, as palavras-chave que a gente traz para todo esse contexto é automação e agilidade, né? A gente já disse também lá no início, né? Não tem agilidade sem automação e vice-versa, né? Todos os processos hoje que a gente tem para cenário de evolução através da 1430 é justamente para gerar praticidade e agilidade aí nos processamentos, até para identificação de possíveis rejeições aí que porventura aconteçam para que sejam tratados e corrigidos e faturados aí de forma efetiva, ok? Então aqui a gente chegou na parte, acho que mais legal, tá? Que é falar um pouco da 1430 já em funcionamento. Então, me dê a permissão agora para que a gente possa. Só confirmem, por favor, se todos estão visualizando aqui a minha tela com o joinha, o momento da interação. Se a 1430 aí está apresentando para vocês. Bom, show de bola. Como vocês podem ver, é a versão futura, tá? Aqui, basicamente, essa tela é o que todos já conseguem visualizar na versão 36, tá? Isso aqui são dados de base de teste. Então, a gente tem muita coisa, né? Para quem ainda não viu, essa tela aqui é toda, é, digamos, cheia de filtro para você poder trabalhar, pesquisar, tá? É, tem aqui as dinâmicas dos cardzinhos aqui, de cenários de notas em aberto, em processamento, com rejeição, e tem tudo, tá? E por grid aqui você também tem várias opções, clicando aqui nos três pontinhos de visualizar, imprimir dump, tá? Todo o cenário aí para poder estar fazendo acompanhamento. Isso por pedido, por carga, também aqui na opção de notas, onde a gente faz aqui a verificação daquilo que está correto, algumas já foram canceladas, né? E por aí vai. Onde que está, então, a nossa funcionalidade? Como dito, três pontinhos, configuração, a gente ganha aqui a opção de configuração da rotina, e aí a gente vem para aquela telinha. Aqui eu já tinha ativado essa filial 5 aqui, mas eu deixei a filial 1 aqui justamente para a gente poder visualizar. Quando eu cliquei em editar aqui, a gente entra naquela telinha onde a gente tem vários cenários de possibilidades, tá? Se eu quero automatizar tudo que eu tenho aqui e quais os gatilhos, tá? Você pode fazer os devidos testes aí na sua empresa. Eu quero só pedido, né? Eu quero pedido e carga, tá? Eu não quero selecionar, olha, quando ele a cobrança, isso aqui são as informações padrões, né? Valores padrões, que a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Que tem a ver com todo o cenário que a gente já atua hoje nas rotinas, né? 1402, por exemplo, que é a cobrança por carga, tá? Então a gente tem toda essa visualização aqui, os valores padrões também, tá? De cobrança, transportadora, conferente, tá? Que aí tem um segundo case aqui do que é automação e o que não é. Eu posso continuar com um procedimento de não automação, né? Ou quero ativar aqui, mas quero que no momento de eu faturar em algumas opções aqui de pedido ou por carga, eu ainda tenha a possibilidade do usuário ter o manuseio, tá? Então a gente vai mostrar isso aqui tudo. Quer complementar, Rafa, aqui sobre essa tela aqui, sobre os valores padrões? Bora lá, vamos lá. É, inicialmente, eu vou destrinchar a rotina de cima para baixo, tá bom? A gente tem basicamente três modos de operar com faturamento automático, que é o quê? Primeiro é o processo do jeito que a rotina é hoje. Eu, eu seleciono o meu pedido ou a minha carga, clico em faturar, abre uma tela de preenchimento de campos e depois eu faturo o meu pedido ou a minha carga. Esse é o processo que é hoje. Como que eu configuro isso? Basta eu não clicar em nada ali no faturamento automático.
E o que essa tela interfere nesse processo? Um pouco mais abaixo, a gente tem os valores padrão. Esses valores padrão, se você pode ou não informá-los em faturamento manual, tá bom? E caso eles sejam informados, esses valores já vêm pré-preenchidos na tela da rotina. Para quem não conhece a 1430, por exemplo, a 1402, você tem que preencher algumas coisas na tela, por exemplo, a cobrança, o motorista, o veículo, a transportadora. Esses campos que você estaria preenchendo na tela, você pode colocar como padrão e eles já vêm pré-carregados na rotina. A rotina só utiliza essas informações padrão caso não tenha nada informado na carga ou no pedido originais, tá bom? Então, se tiver alguma coisa lá, o valor padrão é ignorado. Caso esteja nulo, o valor padrão é o que é utilizado para essa filial, ok? Então, mesmo se você não estiver utilizando, que não vê que não tem aderência para sua empresa usar o processo automático, você pode usar esse processo aqui que vai funcionar perfeitamente. Agora, subindo um pouco mais, eu posso marcar para o meu pedido funcionar faturar de forma automática. E eu posso informar um gatilho ou não. Se eu não informar um gatilho, o que acontece no meu pedido? Quando eu clicar em faturar na tela da rotina, na tela inicial, o Orione vai voltar aí para a gente. Se eu clicar em faturar, no botãozinho ali faturar, o meu pedido ele é faturado de forma automática. Ele não vai abrir aquela tela intermediária que hoje é aberta. É, pode fechar? Ele não vai abrir a tela intermediária que é aberta. E que vantagem que eu tenho? Tenho ganho de tempo. E outro ponto que a gente adicionou também foi o faturamento por multisseleção. Fecha aí, por favor, Ariane. Se vocês observarem, eu posso selecionar. Eu creio que Acho que essa é a permissão. eu creio que o Ariane está sem a permissão, mas se eu selecionar vários pedidos, a gente habilitou um botão para clicar e faturar todas as cargas da minha tela inicial de uma única vez, tá bom? Então, fazendo isso, eu consigo fazer um faturamento em massa, mesmo não trabalhando com faturamento automático, mas eu posso, por exemplo, eu quero filtrar tudo que é filial 1 e que, sei lá, tudo que é de São Paulo. Aí eu posso selecionar, fazer uma seleção em massa e mandar faturar. Então, eu consigo ter um pouco mais de agilidade. É, Depois, pode seguir lá na rotina, Orione. imagina. Eu vou só explicar onde é que vai ficar, mas é só uma permissão, tá? Ali do lado ali do ano vai aparecer um botão faturar. Aí eu seleciono os itens, os pedidos e clico em faturar e ele vai ser faturado, ok? Aí aqui, ó. É que eu tava na opção errada. Tá, correto. Então, clicando aí, ele vai faturar em massa todos esses pedidos e vai seguir. Mandei faturar e algum pedido deu algum problema, ele vai ser apresentado na aba ali com rejeição, tá bom? E aí essa rejeição pode ser uma rejeição da Cefaz, uma rejeição interna do sistema, por exemplo, motorista não é informado, ou algum campo que é muito importante que não foi informado. Ele vai aparecer aí, quando eu dar um duplo clique ali, eu vou conseguir ler e entender o que que é o problema, tá bom? E agora, por último, a configuração com gatilho, se puder voltar na configuração, Ariane, que é o mais alto grau de automação que a gente está trazendo, é o quê? Se eu colocar um gatilho, aí eu tenho alguns gatilhos para eu selecionar. Por pedido, por exemplo, eu posso pôr, quando a minha separação estiver concluída, e ali eu posso pôr, por exemplo, WMS concluído ou origem, e combinado com a origem do pedido. Se você clicar ali na origem do pedido, Não, opa, cliquei você errado. clicou em RCA. Se clicar ali em origem do pedido, aí eu posso marcar, por exemplo, eu quero tudo, só o que é web, que seja automático. O resto, eu quero que seja manual. Então, eu posso configurar isso. E aí eu também posso pôr por vendedor, o que é desse vendedor funciona automático. Eu consigo paralelizar ou separar os gatilhos também, de forma mais dinâmica. E posso fazer isso também por pedido e por carga também a gente tem as configurações dele. E se você rolar um pouquinho mais para baixo, a gente tem algumas configurações complementares, que é o quê? Quando eu faturo um pedido, eu valido uma série de permissões. Então a gente pré-configura um usuário que vai ser o usuário padrão de validação de permissão, tá? Por exemplo, eu quero que o meu faturamento automático não considere uma permissão específica, sei lá, permite faturar sem conferir. Então eu quero que leia as permissões desse usuário para validar para essa filial. E além Esse disso, ponto é muito quantos. importante, né, Rafa? É até bom a gente reforçar, tá? Esse usuário é o padrão de, como se fosse o seu faturista genérico. Isso, É o dentro emitente. dele.
É o É, emitente que vai sair essa nota, vai ser esse usuário aí, tá bom? Excelente, valeu pelo reforço, Erione. É, e outro ponto é a quantidade de dias que a gente vai considerar o faturamento automático. É o quê? Quantos dias para trás que a gente vai ficar lendo os pedidos? Até por questão de performance, a gente definiu criar esse parâmetro para não ficar tão aberto. Por exemplo, olhar um ano para trás para fazer o faturamento automático. Aí você configura, o padrão é 7 dias, mas você pode configurar com mais ou com menos. Depende da sua operação. E casado com faturamento automático, a gente até indica utilizar a emissão de nota automática para quem utilizar o faturamento automático. Hoje já é um processo que já existe na 1452, que é configurar a emissão de nota automática. Se você tiver com isso configurado, imagina, o seu faturamento seu pedido é faturado de forma automática, depois essa nota é impressa automaticamente. Só precisa ir lá na impressora, pegar a nota e o boleto, caso esteja configurado, e seguir com a vida, tá bom? show de bola. Inclusive, alguns processos, né? E acredito que vai ter algumas perguntas já sobre esse tema. É, configuração de layout, né? O serviço de boleto e tudo mais, ainda consta na 1452. Por isso que a configuração que o Rafael citou de emissão automática, né? Persistindo por lá, porque você já tem o ganho do envio por e-mail também para os seus clientes de XML, junto com o boleto, tá? E 1452 já trabalha de forma parceira, digamos, da 1430, tá? 1430 você consegue visualizar as dumps normalmente, mas configuração de layout ainda é lá, da 1452. Correto, Rafa? Correto, corretíssimo. Bom, show de bola, né? Então, de breve resumo, a gente tem também a possibilidade de importar configuração de uma filial para outra. Então, às vezes eu tenho já uma possibilidade de ter essa configuração na filial 1 e eu quero que a filial 9 seja igual. Então, eu já tenho né, seleciona a filial para importar suas configurações. Então, você já tem, né, a filial 1 não aparece aqui porque a gente está nela, tá? Então, a gente está importando da 1 para a que você escolher aqui nessa opção, né? Muitas rotinas de modernização já têm essa possibilidade e a 1430 não é diferente, né? É um ganho aí para não ter retrabalho aí de parametrização entre filiais. Tudo bem? Bom, só passando aqui, para vocês visualizarem um pouco mais sobre a tela, tem observações de preenchimento por pedido, por carga. Como dito, tem as opções de valores padrões, ok? Que no procedimento de carga está bem familiarizado com o que aí já acontece hoje lá na própria 1402, né? Dependendo da parametrização lá, da configuração que é montado a carga, o motorista já vai estar com a transportadora, enfim, e aí é preciso selecionar a cobrança. Para quem muito trabalha com o procedimento de cobrança BK, né, e definição do banco no faturamento para emissão de boletos, né? É, reforçando, ativação de automação por pedido, tem os ganhos de origem de mercadoria. Esse case da web aqui é sensacional, eu acho que né, a web vem muito do força de vendas, outras De integrações, né? Fulfillment, por exemplo. O Fulfillment, Filmet, vendas de marketplace, normalmente vem com esse tipo de origem. E normalmente você não tem um serviço ali, talvez, para quem trabalha com o Mercado Livre, com o processo de recolha deles, não tem tanto aquele serviço logístico. Então, a gente viu que tem muita aderência, principalmente para quem usa essa modalidade de serviço. isso mesmo. O telemarketing associado com a separação concluída, que basicamente tem parametrizações hoje que barra o faturamento, por exemplo, na 1402, se não tiver a separação concluída, que é basicamente falando de segurança, né? Para não ter ali empecilhos de sair a carga pronta para montar e a separação nem ter feito ainda. Então, tem todo um conjunto de cases aqui para dentro desses processos, tá? Enfim, acho que cada empresa tem grande ganho aí. Automação por carga, né? A gente citou várias vezes aqui, também tem os gatilhos, né? Separação concluída, WMS, checkout, para quem trabalha com checkout, 930 ou 936.
e, de fato, a carga montada aí por ocasião. Ok? Como é que estamos de perguntas, hein, Rafa? Ó, a gente já tem 23 perguntas, eu acho que a gente pode ir lá para as perguntas e respostas. O que você acha? Vamos, show de bola. E aí, Bom, qualquer coisa, a gente vai voltando aqui na rotina para responder. isso mesmo. Hum. Vamos lá. Primeira pergunta aqui. Como funcionam essas telas da 1430 para quem monta carga com a Fusion? Respondendo, é, a rotina 1430 interpreta a informação que está no banco e na tabela do Intor. Então, se a Fusion, por exemplo, gravar uma carga utilizando a PC Carreg, preenchendo os campos e informações que são preenchidas normalmente para as outras rotinas de faturamento entender, a 1430 vai entender normalmente, tá? O que a gente precisa é que a Fusion grave os dados conforme o Intor precisa deles para estar fazendo o entendimento ali e entender que uma carga tá montada, entender que uma mercadoria está separada, o Fuso só precisa gravar conforme o Intor espera. Tendo isso ok, gravado corretamente, vai funcionar como se fosse uma carga montada no 901, tá bom? Isso mesmo. É, bem frisado aí, é o Danilo Rocha. Vai funcionar perfeitamente. É importante que a Fusion trabalhe como se fosse 901 nessa situação. Isso. Leonardo Kozak também, acho que a gente já respondeu para ele que, né, a pergunta dele, vai ter faturamento automático por carga também ou só por nota? Sim, a gente demonstrou aí que vai ter, já existe o faturamento por carga, né, na 1430 e as automações aí também têm o benefício, de automatizar aí o faturamento por carga. Isso. Ui, Agora aqui, pode falar. vamos cada uma. Isso. 1430. Como fazemos para mudar o layout da nota? Eu fiz um teste e parece que não puxou o layout da 1452. É, Ele tem que puxar o layout da 1452, tá, Luiz? A gente identificou essa falha, a gente já está concluindo os ajustes. Provavelmente no lançamento da versão já vai estar com o ajuste puxando corretamente o layout, tá bom? Próxima pergunta aqui da Tainá Machado. Os faturamentos realizados diretamente, né? Que é o faturamento balcão ali da 2316, 316, né? Em tese, elas podem aparecer como faturadas, né, na 1430, Isso. mas apenas como visualização, tá? Como concluído, com Isso. status concluído, apenas isso. Tá bom, Vai Tainá? aparecer na terceira aba, na aba de notas, tá? Pedro Souza usando a 1430, então esqueça a 1452. Responde, Rafa. Vamos lá. Esquece em partes. A 1430 ela é focada em operação de saída, então ela vai mostrar só as notas de saída ali. Mas a gente já acrescentou algumas funções da 1452 nela. Por exemplo, o que que a gente colocou da 1452 nela? A gente consegue emitir nota por ela, a gente consegue exportar o XML que está saindo nessa versão agora, exportar o PDF, emitir boleto, tudo isso você vai conseguir fazer pela 1430. Mas é só de nota de saída, tá bom? Nota de entrada ainda vai ficar lá e configuração ainda vai ficar lá. Mas a ideia é que quem está operando ali no faturamento de nota de venda consiga usar apenas ela, tá? Ó, também, gente, trazendo aqui, né, mais perguntas da 1452 que a gente já respondeu, que o Leonardo Lima trouxe, a gente acabou de responder, né, sobre o layout. A 1430 consome o layout da 1452 aí, conforme a Rafa trouxe, tá? Apenas visando aí a questão dos versionamentos que a gente tem corrigido aí. Tá O bom. Roswell, ele trouxe um comentário, Rafa, você quer ler? Tá. Eu gostei da rotina, mas senti falta de filtros. Antes de trazer os dados, pois a rotina. Desculpa. Pois tenho 65 lojas e todas vão abrir a 14h30, mas trazer tudo é muito ruim. É, a gente tem um filtro, mas obrigado pelo feedback, a gente pode estar até aprimorando ele no futuro, tá? Mas a gente tem um filtro, só que ele traz o dado e depois você tem que aplicar o filtro. Ele fica do lado do campo de pesquisa. Mas eu entendi a crítica. Talvez a gente faz um filtro rápido ali para o filial e coloque isso na configuração geral, para facilitar, mas eu creio que é uma crítica bem construtiva. Obrigado, viu? Ó, obrigado, Roswell, novamente. Jonathan Mello traz pra gente aqui também um questionamento. A 1430 vai se comportar como a 1406 se comporta hoje? Por exemplo, usa aqui o WMS e a nota só aparece para ser faturada depois de finalizar a OS. Ela irá se comportar da mesma forma? A resposta é sim, tá, Jonathan Mello?
Inclusive, para o processo de gatilhos lá, está bem explícito que só vai ser faturado no processo de automação, tá? É, se tiver com o procedimento WMS concluído, ok? Isso. E para você ver na tela, que eu acho que é um complemento a essa resposta, a resposta é: tem como você configurar um filtro e deixar ele pré-salvo para ser utilizado para funcionar dessa forma, tá bom? Boa. Eu não entendi aqui, Rosa, sobre o questionamento que você trouxe como complemento aqui, dizendo 13 e 21 também. Rosa, a gente vai pular essa pergunta e põe ela de novo mais completa mais para baixo, e aí a gente responde depois, pode ser? Inclusive, a gente tem muitas perguntas, né, pessoal? A gente vai tentar responder a todos aqui dentro do nosso time, tá? Vamos lá, Gebson Lima trouxe para a gente aqui um comentário, tá? Os testes da 1430 para vendas forças de vendas telemarketing sem alterações prévias é ótimo, porém para alterações de veículo, motorista e cobranças não achei ágeis, pois tem que alternar telas. É uma observação que a gente pode identificar, né, Rafa? A gente agradece o comentário e visualizar a forma viável aí que fique ágil para todo mundo, tá? Ainda vai continuar 1402. Orlando Filho trouxe, né? A priori sim, tá? Vai chegar um momento que a gente vai trazer todas a maioria dos complementos, né, das funcionalidades dessas rotinas, 1402, 1406, as do módulo 41 também, tá? De faturamento para 1430. E aí essas rotinas não terão mais suporte ou melhorias, apenas isso, tá? E aí, em um certo momento, elas vão deixar de ter suporte, beleza? Isso, exatamente. Pedidos, operações 1432. Deixa eu responder essa. Aqui, ó. Tá, A 1430 tem duas abas, uma de pedido e uma de carga. A aba de pedido, a gente agrupou o que era 1432 e o que era 1406, tá bom? E aí, se eu quiser distinguir o que seria da 1432 e o que seria da 1406, tem um filtro que a gente consegue aplicar para verificar a origem do pedido, tá bom? e complementa isso do jeito também, mais embaixo ele traz aí, ó, carga, operações 1402. As referências são estas nos campos? É, peraí, carga igual operações 1402, as referências são essas nos campos. Na verdade, carga é são os pedidos que estão atribuídos dentro de uma carga com mais de um pedido, tá? Por exemplo, a 1432 vai abrir se eu tenho uma carga com um pedido só, ele vai abrir na aba de pedidos, que é o que representava a 1432 anteriormente, tá bom? Emerson trouxe uma pergunta, né? 1430 liberada para qualquer usuário? Quer complementar, Rafa? A 1430 faz parte da licença padrão. Para liberar, você libera através do permissionamento da 530, tá? Mas você não precisa adquirir nada à parte ou qualquer coisa, ele é pacote padrão do Intor, tá? Então, se o usuário tem acesso a 1402, tem que ter acesso a 1430 também, tá bom? Aí tem que ser só permissionado lá na 530, conforme a política da empresa. Isso mesmo. Lembrando que hoje ela tem perfil de fatorista, né, na versão 36, mas ao longo da evolução ela tem tendências a ser um procedimento de automação é, com basicamente acessos manuais bem específicos, né? Sinara Guimarães, olá, teremos a possibilidade de utilizar uma pré-dump? A resposta é que a curto prazo não, tá? A gente até já avaliou isso, está no nosso escopo, mas nesse momento não. Leonardo Kozak, para nós que faturamos por carga, a cobrança está no pedido e o transportador na carga. Ele vai ser essas duas informações ao mesmo tempo? Peraí. Para nós que faturamos por carga, a cobrança está no pedido e a transportadora na carga. Isso, que acontece, Leandro? A cobrança ainda no pedido, tá? Mas hoje, para quem usa 14T2, você informa uma cobrança na tela da rotina. Para que essa cobrança serve? Para quando você coloca no pedido uma cobrança do tipo BK, a cobrança é substituída por esta.
Esta cobrança que a gente informa lá é para isso, tá? É para quem utiliza o processo de cobrança BK. Se você não utiliza, isso não vai ter impacto na sua operação. A transportadora ainda, se você fatura por carga, a transportadora ainda é por carga, tá? E vai continuar sendo, beleza? E aí, aquele padrão lá, você pode definir um padrão se sua empresa é pequena ou se você tiver pré-informado na carga, também vai seguir o que tiver na carga, ok? Show de bola. A Aline Cardoso trouxe o questionamento, né? A rotina faz faturamento automático? Sim, tá? Inclusive, demonstramos aí as possibilidades de faturamento automático por pedido, por carga, tá? Isso lembrando que é a G, partir da 37, tá? Lembrando que é a partir da isso, 37. reforçando o versionamento. Bem lembrado, Rafa. No processo automático, consigo padronizar por meio de pagamento e execução do WMS, tipo conferência, WMS finalizada e tipo boleto, ele realizar o faturamento. Hoje não, você consegue parametrizar. Hoje a gente não tem gatilho financeiro, a gente tem gatilho de WMS, você consegue. Você também consegue por vendedor e por origem de pedido, apenas, tá? Agora, Isso tipo, mesmo. transação financeira a gente não tem. Uma cobrança específica também, né? Só a Isso, origem chega mais próximo ali, talvez, é a origem de mercadoria, talvez, mas nem isso, né? É, Bom, acho que isso aqui é bem direto para mim, Daniele Mello, ó. Leone, quanto tempo implantamos a empresa? Vamos falar, né? Participei de implantação de vários, né? Ela trouxe uma dúvida. Quando atualizamos para a versão 37, obrigatoriamente o faturamento será na 1430? Não, tá? Complementando. A 1430 do procedimento de faturamento automático, ela está na versão 37, mas as rotinas 1402, 1406, 4132, elas ainda continuam em usabilidade, ok? O que que a gente tem falado em alguns webinars é que você tem a possibilidade, talvez, de ir implementando pequenos processos através da 1430, para que a sua empresa possa ir acostumando, implementando o fluxo através dela, aproveitando os benefícios que a 1430 já tem, tá? E ao longo do tempo, essas rotinas aí vão deixar de ter suporte, ok? Não tem prazo, tá? Inclusive sobre essa questão de interromper o suporte ou não, tá? Não isso. A é gente, a gente vai nada definir batido no quando a gente tiver martelo. confiança, tá? Quando a gente vê que a rotina 1430 a gente já tem um bom volume de clientes usando, com estabilidade, com grau de satisfação elevado, aí sim a gente vai optar por ela ser o único caminho de faturamento. Até lá, ela vai continuar em operação paralela com as demais, tá? Ó, como é que tá o nosso tempo, Rafa? A gente já estourou. Vamos agilizar aqui nas respostas, só para a gente. Vamos ver aqui o que a gente não respondeu ainda, tá, pessoal? Tá. Bom, essa aqui acho que do José, vale reforçar agora, né? Ele perguntou o seguinte: a 1430 para a versão 37 já vai funcionar com o módulo 41 e com venda assistida, onde existe TV7 financeira e TV8? Vai sim, já tem até alguns clientes utilizando. Se eu não me engano, a primeira versão que saiu estava com alguns probleminhas, mas a gente já arrumou e é para estar funcionando perfeitamente, tá? Show. Vamos ver aqui. Estou com a rotina na versão 36. Pode usar? Pode usar, sem problemas, tá? Só que ela só não vai ter a parte automática. Vem da Agile, ok. O que mais, Rafa? No processo automático, consigo fazer somente o faturamento automático por clientes específicos? Pois na transferência entre lojas, após realizar a conferência, é, ela seja faturada de forma mais rápida. Seria possível fazer isso? Hoje a gente não consegue filtrar o cliente, tá? No faturamento automático. Não é um gatilho, no caso. Mas a gente pode estar estudando aí algumas propostas para a gente estar evoluindo isso no futuro, tá? É, a 1430 funciona com a integração de WMS que não é da TOTS. A resposta para essa é a mesma que eu dei para a resposta da Fusion. Se esse WMS que não é da TOTS preencher nos mesmos campos que o WMS da TOTS, vai funcionar. Se preencher em campos, em condições diferentes, não, tá?
Ó, eu estou buscando uma pergunta aqui do Elcio. Ele, segundo ele baixou 530, rodou 560, de criação de menos de permissões, porém a 1430 não aparece na 530. Tem alguma outra atualização que precisa rodar para aparecer? Bom, Hum, aqui, quando faz o download pelo CCW, a atualização das dependências acontecem automaticamente. Provavelmente está faltando rodar um migration. Eu te indico abrir um chamadinho para suporte, é só rodar uma opção lá da 214. Eu não tenho ela aqui na mão, mas isso aí em 2 minutos o suporte responde. É só uma opção da 814 que você tem que rodar, tá? Isso mesmo, Elcio. Já era para ela ter sido rodada automático, mas como não apareceu, deve ser por causa disso, tá? Ó, pergunta sobre tipo de venda aqui. É, Tem algum gatilho de automação de tipo de venda? Neste momento não, né, Rafa? Nesse momento, não. Eu acho que, por exemplo, eu falar de TV10 mais adiante, talvez a gente pode estar até olhando essa questão, como a gente viu que já repetiu aqui. Beleza? Olha, outra que é importante sobre as mensagens adicionais, né? Que geralmente o pessoal faz na 1458, né? Eles irão ser apresentadas as notas faturadas pela 1430, sim, porque o layout puxa lá da Tem que 1452. apresentar normalmente. Se eu não me engano, as primeiras versões estavam com defeito, mas a gente ajustou há pouco tempo isso aí, tá? Ó, hoje só faturo pela 1402. Assim tem controle de permissão na 1430 para não deixar faturar outro tipo de faturamento, como pedidos e balcão, que é por restrição no caso, né? Sim, não, lá tem permissão normalmente, tá? Pode olhar 530 que você vai ver as permissões e é para funcionar. Isso, foi uma das últimas ajustes que teve, inclusive, aí, Isso. justamente para manter o comportamento que a 1406, 1432 tem. Isso. Pessoal, a gente já estourou um pouco a agenda, a gente vai responder perguntas até meio-dia, tá bom? O que a gente não conseguir responder, a gente vai ter que encerrar, tá bom? Ó, É, essa do Felipe a gente já respondeu, 1402 não será descontinuada, ok? ok. É, Ó, é pulando aqui pro possível Pedro. faturar balcão reserva, é sim, tá bom? Show. Normalmente vai ficar na aba de pedido. Foi feita uma pergunta aqui sobre TRE, mas a gente não vai responder ela, tá bom? Mas TRE, a gente vai ter uma integração e ele vai funcionar similar à Fusion, beleza? É um produto da própria TOTS. O webinar vai ficar gravado sim. Lá, todos os webinars dessa maratona de webinars que a gente está fazendo vai ficar tudo gravado, tá, gente? É, sobre a automação do processo, fique tranquilo, veja depois, beleza? É, estou com a versão 36 e ainda não consigo imprimir a NFN 1430, porque tentei e deu erro. É, Se tiver, Sim, pode se tiver ser. um chamado aberto, manda para mim ou para Arione lá no particular, que a gente dá uma olhadinha, beleza? Estou conversando, não consegui imprimir layout, mesma coisa. Agora do Gleibson. O layout das novas versões muitas vezes tem espaços a mais. Que forma vocês estão validando isso? Nosso time de design está sabendo disso, eles já estão revisando uma forma de cortar os espaços. Por exemplo, a 203 a gente viu que tinha muito espaço, a versão que vai sair agora também, de cadastro de produto, vai sair com os espaços bem reduzidos para a gente ocupar melhor a tela, tá? A gente ouviu bastante esse feedback e nosso time de design está trabalhando nisso. Ó, essa última aí casa muito com aquele case que você citou, Rafa, mais cedo, Uhum. que a gente estava conversando sobre os valores padrões, processo de parametrizar lá, mas que não fique automático, né? Que permita a informação da cobrança no ato de faturamento, igual acontece na 1402, né? Isso, e também você pode mudar durante o dia ali. Se você pode deixar um padrão até meio-dia, deu meio-dia você pode pôr outro padrão. Isso também é por filial e pode sair fazendo essa alteração, tá, Ed? Isso mesmo, show de bola. Beleza? Bom, zeramos a fila, show de bola. Bom, pessoal, a gente espera de coração que todos tenham aproveitado, tá? É uma funcionalidade que a gente tem feito com bastante carinho aí para vocês, ouvido vários clientes, no beta principalmente. Teve vários clientes aí que puderam contribuir com tudo isso, então a gente é grato a todos.
tá? E a jornada continua, tá? É uma rotina que está nascendo agora, na verdade, né, Rafael? E Uhum. que tem grande potencial aí de evoluir bastante. Da minha parte, fica o agradecimento para todos, tá? Como falamos, vai ficar gravado aí esse webinar no Porta da TOTS no YouTube. Espero que todos tenham gostado aí.